vai ser gravada. A gente vai fazer uma edição, né? Porque é 1h30. Vai condensar os melhores momentos, vamos colocar assim, né? As partes que são primordiais para vocês terem acesso. Esse acesso vai ser pelo YouTube. E aí, durante a semana, a gente vai divulgar o link, tá certo? Até mesmo para quem se inscreveu e não conseguiu assistir, ou outras pessoas que não conseguiram se inscrever. Lembrar também que é importante que vocês acessem o link do Telegram, que tanto está lá na bio do Instagram, como foi enviado por e-mail para vocês, porque lá, por esse link, vocês vão ter acesso ao material que a gente vai disponibilizar. No finalzinho, a gente vai falar melhor sobre esse material, né? Mas vai ter muita coisa legal, acho que vocês vão gostar bastante desse material e a gente vai disponibilizar lá no link, tá certo? Então, para a gente começar, né? Muito bom dia mais uma vez. Meu nome é Dalva Alencar. Eu sou mestra em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou professora de língua portuguesa com foco em texto e literatura pela SEDUC, Ceará, e também do Colégio Objetivo aqui em Juazeiro do Norte. Sou membro do grupo de pesquisa em literatura, ensino e cultura, o GELICE, que é organizado pela professora doutora Deise Lília, e sou idealizadora do Profigram Ave Palavra _oficial. Mari? Bom dia, mais uma vez. Eu sou Mariana Gonçalves, sou mestra em Educação pela URCA, pela Universidade Regional do Cariri. Sou professora de língua portuguesa, atuo nas áreas de redação e de literatura, né, pela SEDUC. E eu sou também membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Gênero, Educação, Sexualidades e Diferenças, o LEGRA, que é idealizado pela professora Yara Maria, da URCA, também da Universidade Regional do Cariri. E agora eu estou com essa parceria com o Ave Palavra. Sejam muito bem-vindos, né? E continuem colocando aí de onde vocês são, para a gente saber, como o Dalva disse, quem é que a gente está alcançando, né? Eu estou vendo aqui que tem pessoas de diversos lugares, de Ribeirão Preto, do Piauí, de Fortaleza, de Assaré. Vamos... super feliz de ver que tem tanta gente que se interessou, né, por esse tema, gente, que é tão atual e que é tão, assim, propício e importante para você trabalhar dentro da sala de aula. Vamos lá ver qual é o percurso que a gente vai fazer hoje, né? Já começamos com a nossa apresentação, já nos apresentamos. As pessoas que forem entrando podem continuar colocando aí no chat de onde são, né? Também, se quiserem, de que são professores, se temos todos professores de português aqui, ou se temos professores também de outras disciplinas, de outras áreas. E aí, após o momento de apresentação, a gente vai passar, né, vai andar um pouquinho pelo letramento. Já que a gente, tendo em vista que a gente decidiu fazer uma proposta, apresentar para vocês, uma proposta de sequência didática, que é voltada para a literatura, né? E a gente se embasou em Cosson, então a gente vai dar uma voltinha pelo letramento para a gente entender um pouquinho sobre isso, para então a gente passar para a sequência didática. E aí a gente vê aí sequência didática versus plano de aula, para a gente poder entender se de fato a sequência didática e o plano de aula, eles são opostos, se eles se complementam, se eles se integram, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Depois, a gente vai para o passo a passo da sequência de Cosson, né? Que é a sequência que a gente vai mostrar para vocês, e aí nós vamos partir para uma prática. Vamos mostrar um exemplo de sequência didática, se baseando nesse método de Cosson, para a gente poder compreender e para a gente poder adaptar para a nossa sala de aula, adaptar da melhor forma para os nossos alunos. Okay. Não tem como, gente, nós conversarmos sobre sequência didática sem discutirmos um pouquinho, ou pelo menos tentar compreender um pouquinho a questão do letramento. No nosso caso aqui, a gente vai falar um pouco sobre letramento literário, mas todos os letramentos, né? O próprio letramento digital, o letramento matemático. Então, todos esses letramentos, eles vão ser importantes para a gente entender como é que funciona o processo de aprendizagem do aluno, tá? Aí a gente quer começar com a Zilberman, né?
para quem é da área de língua portuguesa, acredito que deve conhecer a Regina Zilberman, essa pesquisadora tão importante, muito voltada para a questão da leitura, do ensino, da literatura, tá? Então, ela diz o seguinte, aí a gente vai partir para um questionamento. Raras vezes a escola, seu aparato, como a sala de aula, seus instrumentos, como o livro didático, e sua metodologia, como a execução do dever de casa, provocam lembranças aprazíveis de leitura, né? As atividades pedagógicas provocam tédio, quando não são vivenciadas como aprisionamento, controle ou obrigação. E aí, pegando essa citação, pegando essa fala dela, a gente quer perguntar para vocês, né? Quando você pensa, quando você lembra da sua época de estudante, qual é a memória afetiva que surge primeiro, assim, em sua mente? Quando vocês lembram, assim, da época de escola, podem colocar no chat ou podem levantar a mãozinha para falar, tá, gente? Qual é a memória afetiva que vocês têm no seu período escolar? Qual é aquela primeira memória que vem aí na sua mente? Eu vou começar falando, Mariana fala também, vocês vão aí, fiquem bastante à vontade, né? Eu lembro muito bem de quando eu decidi ser professora de português, porque foi a partir de uma professora de português. Eu sempre gostei muito de português, né? Mas quando eu tive a minha primeira aula com Dona Mazé, lá no Salesiano, aqui de Juazeiro do Norte, de literatura, aquele momento da aula me encantou tão profundamente que ali no primeiro ano do ensino médio, que foi o meu primeiro contato com a literatura de verdade, assim, a literatura como disciplina, né? Eu disse, é isso que eu quero fazer, eu também quero levar esse encantamento para a sala de aula, assim, porque me chamou muita atenção. Ela já era uma senhora, mas assim, ela dava uma aula de literatura que era tão incrível, tão envolvente, que aquilo me tocou demais. Então, esse é uma das memórias afetivas que eu tenho, assim, mais, que pulsam mais, assim, quando eu lembro da minha vivência, porque foi algo que me direcionou para a profissão que eu tenho hoje. Mari. Eu lembro bem de uma professora que eu tinha, também no ensino médio, né? E ela se chamava Diana. E eu lembro que uma vez ela passou, eu acredito que todos aqui devam conhecer aquele conto, Uma Vela para Dario. E nesse dia foi uma aula bem dinâmica, bem divertida. Primeiro ela começou com a gente fazendo uma apresentação de arte, né, uma pintura com uma vela. E aí, de acordo com os conhecimentos que a gente tinha, ela foi construindo um novo conhecimento até chegar na interpretação do conto. E esse conto me marcou muito, porque eu imaginei diversas coisas, menos o final real, né, que aquele conto tinha. E eu lembro bem que ela instigava, né? Ela me instigou muito nas perguntas, na participação, e eu fiquei muito encantada com aquele momento de um conto, porque eu não estava acostumada a ler contos, como é que um conto podia envolver tanto os alunos e podia nos envolver tanto dentro de uma história. E eu lembro que quando ela foi minha professora durante todo o ensino médio, que quando eu cheguei no final do ensino médio, as aulas dela, a maneira com que ela conduzia as aulas de literatura, principalmente, foi o que me impulsionaram bastante a decidir fazer letras, né? Eu fiquei pensando nesse encantamento da literatura, nesse envolvimento que a literatura traz para a gente, né? Emanuel colocou assim que ele nunca se imaginou professor, mas independente disso, no meu caso, Emanuel, e no de Mariana, assim, foi algo que nos direcionou para a nossa profissão. Mas independente disso, eu acredito que nós tenhamos sempre uma memória afetiva de algum professor que marcou a gente. Quando a gente lembra da nossa época de escola, a gente lembra de um professor, de uma professora que foi marcante. Então, é mais nesse sentido. Não necessariamente que ele tenha direcionado vocês para a sala de aula, porque às vezes a gente segue a sala de aula por caminhos diferentes, né? A gente às vezes acaba chegando lá. A Selma coloca assim, que a memória que tem é de Dona Alba, que ao vê-la ajudando uma criança autista a escrever, disse que eu poderia ser professora. Eu tinha 7 anos e não sabia no momento da limitação da criança, apenas quis ajudar. E no ensino médio, uma professora de gramática fez a mesma observação pela escrita de um conto que elaborei. Legal.
Luísa, também Luísa Santos está dizendo aqui que os paradidáticos na antiga quinta série, que ela ainda tem, né, muitos desses paradidáticos, e como Dalva, uma professora fez ela querer ser professora de português também. O nome dela era Socorro, e na época foi no supletivo do ensino médio. Ai, que legal. Como os professores podem nos inspirar, né? E como a gente pode inspirar os nossos alunos. A Manuel colocou que teve muitos professores marcantes, mas de outras disciplinas. De quais disciplinas, Manuel? Depois coloca aqui, né? E no decorrer, tá, gente? Se vocês forem lembrando dessa memória afetiva aí, fiquem à vontade, tanto no chat como para falar, né? Para a gente escutar a voz de vocês também, tá? Que é exatamente o segundo questionamento, né? Um professor, uma aula que foi marcante desse período. Por que a gente começa pensando assim, né? É sempre a gente que está agora nesse papel, né? A gente está do outro lado, né? Quais são as marcas que a gente vai deixar no nosso aluno? Assim, é sempre muito importante a gente pensar nesse papel. A gente vai conversar mais para frente sobre o nosso papel enquanto educador, quais caminhos, né? Nós vamos estamos criando, estamos construindo para o nosso aluno. Isso é um papo que a gente vai ter daqui a pouco. Tá? Então, esse primeiro questionamento, ele tem tudo a ver com o que a Zilber nos falou sobre essa questão das lembranças, né? Quantas vezes os nossos alunos não têm boas lembranças, no caso da gente que está no ensino médio, por exemplo, às vezes não tem uma boa lembrança do Fundamental 2, uma aula que não chamou a atenção dele, ou o contrário, às vezes ele tem assim uma lembrança que é marcante, né? Você vai vendo o chat, né, Mariana? Só para a gente não se perder aqui. Você vai falando, eu vou guardando, e aí... Tudo bem. Então, a Fernanda, ela coloca o seguinte, né? Que o didatismo e o excesso de interferência no processo de compreensão do aluno é um ponto fraco das atividades propostas, né? Esse didatismo, ele se fundamenta numa concepção da criança como um ser passivo, como um objeto, como uma tábula rasa, onde o ensino vai imprimir os modelos de discurso e de conduta que a sociedade, ou melhor dizendo, que o Estado, pois falamos sobre escola pública. Lógico, aqui o foco desse material é na escola pública, mas a gente está falando da escola de maneira geral, seja ela pública ou privada, né? A gente sabe que existe um muro, né, que precisa ser derrubado desse didatismo, dessa crença de que a criança, de que o estudante, a criança ou adolescente, de que o estudante é um ser passivo, né? Hoje, o conhecimento está em todos os lugares, né? Se você quiser aprender sobre trigonometria, se você quiser aprender sobre aquecimento global, se você quiser aprender sobre verbos, sobre qualquer coisa, o conhecimento está lá, está aqui, né? No caso, na internet, né? No YouTube, nos sites, enfim, são inúmeros materiais. Então, o nosso papel não é mais de transmissão de conhecimento como se acreditava anteriormente, né? Isso mudou muito. O nosso foco agora é outro, a gente vai mediar, né, esse conhecimento, a gente vai ensinar o aluno a utilizar esse conhecimento, porque o conhecimento em si, ele já pode até ter, porque ele acessa, às vezes, as redes sociais, a internet melhor que a gente, né? Então, quando a gente pensa na sequência didática, a gente está pensando numa desconstrução desse ensino, dessa aula, né, que perpetua a ideia de um aluno passivo. A sequência didática, ela vai explorar um outro caminho, certo? Às vezes é um caminho até um pouco mais difícil, mais complexo, mas que no final vai dar muito mais resultado. Só que a gente não pode falar de sequência didática sem antes falar rapidinho, mas trazer esse conceito de letramento, né? Da Magda Soares, essa ideia do que é alfabetizar e do que é letrar. Parece que a gente está falando sobre ensino fundamental 1, lá na alfabetização no primeiro ano, mas é algo que vale até o ensino médio, porque quantas vezes a gente recebe o aluno, né, sem estar, de fato,
não é nem que ele não esteja alfabetizado, ele está alfabetizado, mas ele não sabe interpretar um texto, ele não sabe compreender uma questão, e isso vai dificultando a vida dele no decorrer do caminho escolar, né, da trajetória escolar que ele está seguindo, né? Então, o que é o letramento? Né? É a condição de quem sabe, né, de quem aprende a ler e a escrever. Né? Então, está totalmente relacionado com esse processo de construção do ser humano. Então, não é decodificar, alfabetizar, é aprender a decodificar, a juntar as letras, a juntar os fonemas. Letrar, né, o letramento, ele está associado à leitura e à escrita, mas não é uma leitura escrita decodificada apenas. É a indagar, a refletir criticamente, a dialogar a partir daquela leitura consigo mesmo e com o outro, né? É o que Paulo Freire já colocava, né? Da leitura da palavra e da leitura de mundo, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, quando o aluno ele é letrado, né, a gente sabe que ele aprendeu a trazer o conhecimento de mundo dele, trazer as vivências, trazer o contexto em que ele está inserido e colocar ali naquele texto. Quando a gente trata de texto, porque o nosso foco aqui é a língua portuguesa, mas é óbvio, vale para todas as disciplinas. Né? A gente tem professores de inglês, de educação física, até mesmo professores de matemática. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, não adianta, você pode saber a fórmula matemática se você não souber interpretar, se você não souber trazer para o teu contexto, inserir no teu contexto, na tua vivência, na tua experiência, aquela fórmula ela não vai valer de nada. Você precisa saber interpretar a questão para poder utilizar a fórmula que está sendo pedida ali naquele problema matemático, por exemplo. Certo? E aí, dentro dessa ideia do letramento, a gente tem a dimensão individual e a dimensão social, tá certo? Então, na dimensão individual, o ler e o escrever são vistos ali como as habilidades linguísticas, né, que se complementam. A minha filha está na alfabetização agora. Então, ela está vivenciando exatamente isso, né? O aprender a escrever, o reconhecer as letras e o aprender a ler, certo? E a dimensão social é o que a gente faz com esse aprendizado, né? Então, aprender a ler e a escrever, dimensão individual. E na dimensão social, o que eu faço com isso? E aí, na sala de aula, como é que eu levo esse conceito, essa ideia, né? Como que eu estou trabalhando isso com o meu aluno? Será que ele está aprendendo ali somente a decodificar? Ou eu estou ensinando ele a utilizar a leitura e a escrita, né? Dentro do contexto, fazer com que essas habilidades aí se relacionem com as práticas sociais, com os valores, certo? Então, quando a gente fala de letramento, a gente está falando bastante disso. E vocês vão ver mais para frente que a sequência didática, ela vai explorar exatamente isso. O que a gente faz com essas duas habilidades, no caso aqui de leitura e de escrita, né? Então, o que a gente faz com a interpretação, com a compreensão do aluno? Beleza? Se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, fiquem muito à vontade, tá, gente? Nós estamos aqui para trocar experiências, para discutir, para debater temáticas, tá bom? Falem das experiências de vocês também, fiquem bastante à vontade. Certo? E aí eu puxo para a gente fechar esse conceito de letramento que é tão importante, para a fala do Freire, né? Do Paulo Freire, né? Que o ensino ele vai respeitar, ele tem que respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz consigo para a escola, né? Que esses conhecimentos, que a gente chama de identidade cultural do aluno, também está ligado ao conceito sociológico de classe, né? Então, essa leitura de mundo inicial que o aluno traz consigo, ou melhor, em si, como o Freire coloca, né? Ele construiu no contexto do seu lar, do seu bairro, da sua cidade, e está ali marcada, né, na sua origem social. E todos esses contextos, pessoal, vão ser, assim, importantíssimos na hora dele interpretar um texto, na hora dele resolver um exercício. E a gente precisa levar isso em conta, tá certo? Até na aula de gramática, que a gente sabe que tem regras ali mais definidas, né, mais exatas, ainda assim a gente precisa levar em conta esses contextos sociais, culturais, históricos que o aluno traz para dentro da sala de aula. E aí, né, a gente traz aqui o plano de aula versus a sequência didática.
A gente tem aí um professor aflito, sem saber se ele vai utilizar o plano de aula ou se ele vai decidir trabalhar com a sequência didática, né? E aí, assim, a gente trouxe como se eles estivessem em oposição, né? Para a gente poder fazer essa análise, só que contrários, o plano de aula e a sequência didática, eles jamais vão ser, né? Muito pelo contrário, eles são complementares. O que vai permear a nossa utilização de cada um, se a gente vai utilizar somente o plano de aula, se a gente vai decidir fazer a utilização da sequência didática, é o propósito do professor. É o propósito que ele deseja alcançar naquele conhecimento, né, do aluno. E aí a gente pode entender que essa sequência didática, ela é um processo, né, uma estratégia educacional que vai buscar ajudar os alunos a resolver pode ser uma ou podem ser mais dificuldades reais sobre um tema específico. E aí, esse resultado, né, ele vai se dar através de uma construção e de uma acumulação de conhecimento sobre o assunto em questão. E o professor é quem vai planejar e vai executar aquilo ao longo de um determinado período de tempo. E como o Dalva falou, é muito importante, na sequência didática, que a gente leve em consideração o conhecimento prévio que o aluno já tem, né? É muito importante que a gente faça essa análise para poder fazer essa sequenciação, para a gente poder fazer a sequenciação do conhecimento que o aluno precisa adquirir. Quando eu penso em sequência didática, e aí pensando nessa aflição desse professor, eu pensei muito, né, no processo de recomposição da aprendizagem que todos os professores estão precisando, tendo, né, que colocar dentro da sala de aula. Que eu acredito que seja uma dificuldade coletiva do pós-pandemia, né? Depois da pandemia, a gente teve, né, voltamos para a sala de aula, mas não voltamos da mesma maneira que saímos. Não recebemos os nossos alunos da mesma maneira, né, que eles saíram, que eles ficaram em casa lá atrás. E aí essa recomposição da aprendizagem que a gente está tendo que encarar nesse período, os conteúdos que nós estamos precisando recuperar para colocar para os nossos alunos dentro da sala de aula, eu acredito que a sequência didática seja uma proposta essencial, que pode contribuir bastante para essa recomposição dessas aprendizagens. A maneira com que a sequência didática se dá, a maneira que o professor tem que elaborar a sequência didática, ela vai muito de encontro a isso. E aí a gente passa para a fala de Délia, né? O que não pode, né, Mariana, é pegar só o sumário do livro, né? A gente sempre vai conversar sobre isso, porque é importante, às vezes a gente cai na falsa ideia de que o nosso planejamento ele tem que estar baseado no índice, no sumário do livro didático, né? E a sequência didática ela vai mostrar que não, né? Que a gente tem que fazer diferente, que ali é só um apoio. Isso aí a gente vai conversando mais para frente. Exatamente. E aí, pensando nessa recomposição da aprendizagem, eu trago uma reflexão. A gente traz uma reflexão. Nós, enquanto educadores, né? Que caminhos nós estamos construindo em sala de aula para levar o meu aluno ao conhecimento? E aí, no ponto que eu falei, que caminhos eu estou construindo em sala de aula para recompor, né? Para fazer a recomposição dessas aprendizagens que eles perderam lá na pandemia. E aí, talvez a sequência didática seja um caminho, né? Talvez essa estratégia de ensino seja um caminho para analisar e para entender esse processo, né? Para trilhar esse processo do conhecimento dos nossos alunos. Délia Lerner, ela diz o seguinte: quando ela fala, né? Délia Lerner, ela é uma educadora argentina, né? E ela nos fala muito sobre a gente criar escritores legítimos, né? Escritores que saibam se utilizar da leitura e fazer uma associação
né, com o meio em que eles vivem. E aí, sobre a sequência didática, ela diz que são situações didáticas articuladas que possuem uma sequência de realização cujo principal critério é o nível de dificuldade. É como se houvesse uma progressão de desafios a serem enfrentados pelos alunos para que construam um determinado conhecimento. A unidade mínima da sequência didática é o plano de aula. Planejar a gestão dos conhecimentos e das aprendizagens em interações adequadas para o tempo didático disponível, né? E aí a gente volta lá para aquela pontuação inicial que a gente tinha. E aí a gente vê aqui que, na verdade, o plano de aula, ele é considerado como a unidade mínima dentro de uma sequência didática. A sequência didática, ela prevê exatamente isso, né? Uma sequenciação de planos em que você vai, junto com o aluno, fazendo essa construção desse conhecimento. Lá na fala de Dalva, no início, né, ela citou Paulo Freire. E eu acho que o objetivo é como se fosse o intuito da sequência didática, a gente também pega um pouquinho de Paulo Freire quando a gente quer colocar essa sequência didática em prática. Paulo Freire, ele diz que não existe neutralidade, né, na educação. E aí, a gente tem diversas maneiras de conceber o processo de ensino-aprendizagem. E todas elas são atravessadas pelos conceitos que se tem sobre os sujeitos que aprendem, né? E aí, quando a gente recebe os nossos alunos, eles não chegam para nós como se eles fossem quadros brancos. Eles chegam para nós com um determinado conhecimento, com uma determinada assimilação do conhecimento que eles já adquiriram, né? E aí, nessa proposta da sequência didática, esse aluno, esse sujeito da aprendizagem, ele precisa estar inserido. Ele precisa entender que aquela aprendizagem, ela precisa ser uma aprendizagem significativa, né? E o aluno, para que o aluno, ele atribua sentido àquilo que ele aprende, ele precisa estar dentro, ali no meio, no centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Ele precisa estar ali centrado para que ele possa ser desafiado pelo conhecimento para poder começar, a partir daquele objeto de conhecimento que o professor vai propor com a sequência didática, né? Eles vão criar hipóteses, formular hipóteses acerca daquele objeto do conhecimento, questionar como aquilo foi desenvolvido ou como aquilo foi criado, e tudo isso, né, é importante pelo conhecimento que ele já tem. Exatamente, Lucineide. Por isso, a importância do professor desafiar o aluno. E na sequência didática, a proposta é essa. O aluno, ele tem que estar ali no centro da aprendizagem, ele tem que estar inserido. E a gente também tem que ter em mente, por exemplo, que a aprendizagem, ela não vai acontecer somente pela repetição e pela memorização, ou seja, pelos métodos tradicionais que a gente já estava acostumado. É importante que a gente tenha em mente que métodos mais práticos também podem ter a mesma efetividade que demais métodos, e que, se o aluno fizer parte, né, se ele construir aquele novo conhecimento, ele não vai estar aprendendo menos, por assim dizer, né? Na sequência didática, o professor, ele vai criar, né? Ele primeiro entende o conhecimento prévio que o aluno tem, essa bagagem, né? Entende que o aluno não é um quadro branco, como eu já falei. Entende a bagagem que o aluno possui. A partir disso, aí ele vai começar a construir aquele conhecimento que o aluno precisa adquirir. E aí ele vai começar a assimilar, fazer as assimilações para poder fazer a mediação, né? E aí esse aluno precisa estar emaranhado, né, nessa aprendizagem. E tanto o aluno como o professor, eles são sujeitos ativos dentro do processo da sequência didática. Não existe uma fórmula, a gente não pode dizer que existe uma fórmula. Existem métodos e cada professor, dentro da sua sala de aula, vai receber a demanda de aprendizagem que aquele aluno precisa e vai determinar como é que ele vai rumar, né, nessa sequência. E talvez, para adquirir determinado conhecimento, né, para a gente fazer uma assimilação, para a gente fazer a recomposição,
de alguns conhecimentos, atividades isoladas talvez não deem conta, né? Não sejam suficientes. E é nesse sentido que a gente propõe as sequências didáticas. É no sentido de fazer uma sequenciação desse conhecimento. É verdade, Mariana. Eu queria até perguntar aos professores, coloquei no chat, mas se vocês puderem dizer, quem aqui já trabalha com sequência didática, ou pelo menos já sabe, já tem alguma ideia, já participou de alguma formação, ou mesmo estudou sozinho, né, para entender melhor. A fala de Mariana ela é muito pertinente, porque a gente tem que lembrar que as nossas salas, elas são heterogêneas, né? Então, às vezes, a proposta de uma sequência didática se encaixa muito bem numa determinada sala, e quando você vai para outra, é preciso fazer diversos ajustes, porque eles não são uma tábula rasa, né? Eles vêm aí já com diversos, às vezes até a ideia, pré-conceitos estabelecidos que precisam ser desconstruídos, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia da heterogeneidade das nossas salas de aula. Por isso que, às vezes, o plano de aula ele realmente não vai dar conta. Na prática, quem é professor de português e redação, quantas vezes a gente dá aula de regras de acentuação e na hora que o aluno vai escrever a redação, ele não consegue aplicar. Ele aprendeu a regra, entre aspas, ele sabe fazer a prova de português, identificar as falhas, responder as questões que são propostas ali naquela avaliação de língua portuguesa, mas ele não sabe aplicar o conhecimento que a gente supõe que ele teve, que ele aprendeu, né, na redação. Já aconteceu com vocês? Isso, quem é professor de português e redação, eu acho que vê de maneira muito mais clara como não dá certo você trabalhar de maneira isolada as disciplinas, né? E aí eu queria saber de vocês, alguém já trabalhou com sequência didática? Sim ou não? Algumas vezes? Não fiquem acanhados. Nós somos um grupo aqui para trocar experiências, para conversar um pouquinho. Se não quiserem falar, podem colocar no chat também, tá? Que a gente vai ler. E aí, a gente vai para a sequência didática como diferencial enquanto melhoria da aprendizagem, né? E aí, mais uma vez, frisando que essas atividades, elas são elaboradas e desenvolvidas seguindo uma lógica sequencial de compartilhamento e de evolução, né, desse conhecimento. O professor, como eu já disse, ele, a princípio, analisa aquele método, né, analisa o que o aluno sabe até então, e aí depois ele vai fazendo a sequenciação lógica de compartilhamento e de evolução do conhecimento. O tempo de duração de uma sequência didática, ele vai variar, né? Porém, o tempo mínimo dele sempre vai ser de uma hora aula, né? Você vai começar com a unidade mínima, que seria aquele plano de aula. Selma está colocando aqui, né, que ela já trabalhou algumas vezes, mas vê uma grande dificuldade para desenvolver o trabalho. Uma vez que cumprir toda a programação e se ver sozinha na elaboração do processo se torna um desafio. E é uma verdade, muito verdade mesmo, Selma. Na grande maioria das vezes, a gente se vê sozinha no processo, ou sozinho, né? No processo de elaboração da sequência. Ela dá muito mais trabalho do que você elaborar um plano de aula isolado, né? Porque a gente pressupõe que o plano de aula, mesmo que você coloque um objetivo, uma metodologia, mas ele se fecha ali no tempo de uma aula, ou às vezes de duas aulas, onde você numa aula passa conteúdo, na outra passa a atividade. Uma sequência, ela demanda muito mais tempo que a gente sabe que tantas vezes o professor não tem para planejar, a gente sabe disso, é a nossa realidade, né? E não tem, às vezes, também o suporte, seja o suporte da coordenação pedagógica ou de outros professores para fazer essa divisão do trabalho. É uma verdade, certo? A gente, no final, vai até mostrar para vocês, nós tentamos, vamos antecipar, né, Mariana, assim, para eles não se angustiarem tanto, nós conseguimos montar para vocês um template, que a gente vai disponibilizar de forma gratuita, logicamente,
para ajudar vocês na elaboração dessa sequência didática, tá? Tanto vai ter o exemplo, né, que a gente vai colocar daqui a pouquinho. É um exemplo voltado para a literatura, mas é só para vocês terem a ideia de como funciona a sequência. Lembrando que a sequência não pode ser aplicada e desenvolvida em qualquer disciplina, e como a Mariana colocou, ela pode ter 1 hora aula ou 12 horas aulas, 20 horas aulas, vai depender muito do conteúdo e do que você quer que o seu aluno atinja. Né? Então, a gente preparou 2 templates para vocês, que a gente vai mostrar no finalzinho, para tentar auxiliar, para tentar descomplicar, como é a nossa proposta do Instagram, né? Descomplicar essa sala de aula para vocês, tentar melhorar e facilitar a vida na hora de planejar uma sequência. Né? Selma colocou aqui, né, que é notar a dificuldade do aluno, percebe que a maioria não sabe ler, propõe aos professores que promovam esse momento com os alunos, mas percebe que não acontece, então exaustivo. Isso, muito verdade também, Selma. Assim, é muito a ideia de que só quem ensina a ler, quem ensina a escrever, quem ensina a interpretar é o professor de língua portuguesa. A gente fica muito com esse fardo. É difícil desconstruir isso. Demais, demais. Ela está dizendo que a dimensão social parece não ser importante, né, para determinados profissionais. E, assim, é importante que a gente tem que carregar isso e que tentar, de uma maneira ou de outra, inserir isso dentro da nossa sala de aula. Principalmente no sentido que você está falando, né, da leitura, da interpretação, da vivência, a associação que o aluno tem que fazer. Esse método de você colocar o aluno no centro da aprendizagem, ele precisa levar em consideração essa dimensão social. Então, a gente precisa ir carregando aos pouquinhos para que a gente possa tocar as outras pessoas, os outros professores, os gestores, enfim, a comunidade escolar, que isso também é importante, que a gente leve, né, esses elementos em consideração. E, gente, podem desabafar, esse momento é nosso, até coloquei aqui, porque são angústias que são comuns a todos os professores, né? Principalmente no nosso caso aqui, que temos a maioria da área de linguagens. Eu acho que são angústias pertinentes à nossa área, à nossa vivência, à nossa experiência. E são verdades. Tudo que Selma colocou aqui são coisas que a gente vivencia, seja na escola pública, seja na particular. Eu até diria que, assim, na pública, a gente, de certa forma, tem um pouco mais de autonomia para realizar determinado trabalho com os nossos alunos, do que na particular, que na grande maioria das vezes já vem ali aquele material todo pronto, todo montado, e a gente fica sem espaço para fazer o diferente. Né? E aí... Desculpa te cortar, Marina, que eu mandei colocou. A interdisciplinaridade, ela é essencial, importantíssima, né? E faz toda a diferença. A gente está aí com o novo ensino médio, cheio de percalços, cheio bem difícil, né? Não sei nem que palavra que a gente usa para falar desse novo ensino médio, né? Mas ele, de alguma maneira, ainda tenta trabalhar essa interdisciplinaridade, mas ele está cheio aí de falhas. A gente pode depois até conversar um pouquinho sobre ele, eu acho que a gente está sofrendo das mesmas angústias. E aí a gente passa para o planejamento, né? Como planejar, né? Como pensar em como eu vou colocar em prática essa sequência didática. A princípio, né, a gente pensa no tema que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai definir esse tema de acordo com o currículo escolar, de acordo com o PPP, né, o projeto político pedagógico da instituição. Essa é a primeira coisa, pensar no tema. Qual é o tema que eu vou trabalhar com os meus alunos? Qual é o objetivo da sequência didática? Qual é o objetivo que eu preciso alcançar? Qual é o conhecimento que os meus alunos precisam adquirir através dessa sequência didática? Ou quais são os conhecimentos, né? Os conteúdos, né, que você vai trabalhar dentro daquela sequência, e aí você pode dividir esses conteúdos, né, e colocá-los em diferentes momentos da sequência para diferentes aprendizagens, né,
desses alunos. É importante que a gente coloque as habilidades da BNCC, né, a serem desenvolvidas, que a gente siga esse norte. É muito importante destacar essas habilidades que os alunos precisam. E aí a gente vai para o tempo de execução dessa sequência didática, né? Quanto tempo eu tenho e para elaborar essa sequência, ou quanto tempo eu preciso, né? Fazer chegar no denominador comum dentro dessas duas questões para o tempo da execução da sequência didática. Depois, quais são os materiais necessários para a execução dessa atividade da sequência, de cada atividade da sequência, e é importante que a gente já tenha esse material desde o início, porque como a gente está falando de uma sequenciação, a gente já traz essa organização previamente. E aí, desde o início, a gente já tem noção de tudo o que a gente vai precisar. Nesse sentido, a sequência didática, ela pode vir aliada também a você poder fazer um planejamento mensal. Por exemplo, você pode pegar um mês, né, para aquilo, e você pode alinhar essa sequência de acordo com as suas aulas e você já fica com aquele pacote montado. É como o Dalva falou, talvez dê um pouco mais de trabalho de você preparar uma aula isolada, mas aí você vai ter a efetividade da aprendizagem do aluno e, de certa forma, você já vai ter aquele pacote pronto do seu planejamento mensal, por assim dizer, quando você decide se utilizar da sequência didática. O detalhamento de cada aula da sequência, né, aquilo que vai acontecer especificamente, né, em cada uma das aulas, e aí a gente vai para a finalização da sequência, né, a aula final, né. O Lid colocou aqui, né, que a interdisciplinaridade é muito importante e que o planejamento deve ser elaborado em conjunto, mas eu até coloquei assim, como falta tempo para a gente, e às vezes boa vontade por parte da escola em promover esse tipo de planejamento, né? Eu vejo muito, eu como professora de duas redes totalmente diferentes, né? Mas eu vejo muito na escola pública, que é a minha experiência maior, vamos colocar assim, que não existe esse planejamento coletivo como um ato de fato, planejar a aula, como vai acontecer essa aula. Né? O planejamento, ele fica sempre, Emanuel é meu colega aí de escola, sabe disso, ele fica sempre nos informes, né? Ele fica sempre, às vezes, no projeto que a SEDUC vai trazer para cá, e falta o planejar, o sentar, eu, professora de português, com a professora de geografia, com o professor de história, e o que a gente pode fazer para... A gente acha que o aluno, a gente sempre fala do cérebro como um HD, mas parece assim, o aluno tem um monte de gaveta, né? Primeira aula é português, abre a gaveta do português, a segunda aula é matemática, fecha o português, abre a matemática. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Ele precisa perceber a inter-relação, ele precisa reconhecer os elos entre as disciplinas para que essa aprendizagem se torne significativa, porque senão ela vai ser sempre isolada e a gente nunca vai conseguir, de fato, trabalhar uma aprendizagem que valha para aquele aluno para além da sala de aula, né? Que ele consiga levar aquele aprendizado para além da sala de aula. E o erro começa lá no planejamento, né? Quando a gente não tem espaço para fazer esse planejamento geral. Quando o espaço que a gente tem de planejar, ele vira informes e mais informes, e a cobrança vem, você diz exatamente, a cobrança vem. Cadê os números? Porque aqui para a gente, no Ceará, é SPAES, né? Nos outros estados também tem, né? Ou o Enem, ou seja lá, qualquer outra avaliação externa. Eles querem o resultado, mas eles não proporcionam essa vivência. Não se entende, eles não compreendem. E eu falo como escola aqui, colocando a culpa não só na coordenação ou na direção, né? É preciso um trabalho diferenciado que não está só dentro da escola, né? Está nas redes de ensino, está nas redes. A gente precisa ir mudando. Não pode ser um trabalho só meu, só da Lucineide, só da Mariana, só da... Não, ele é um trabalho que tem que envolver todo mundo, né? Que tem que envolver uma coordenação que compreenda esse momento do planejar como de fato planejar, da direção, enfim,
Isso é uma coisa assim, que daria muito pano para manga, muita conversa, né? Porque eu acredito que é uma coisa geral, né? Isso não tem que procurar o culpado, tem que buscar a solução. Então, a gente tem que começar a exigir na escola da gente, já que a gente tem essa visão, né, maior, que se faça esse planejamento coletivo, planejamento de verdade, né? Onde os professores vão sentar e vão definir. É a mesma ideia que o novo ensino médio propõe, dos projetos. Como é que nós vamos trabalhar os projetos de forma isolada? Não existe. Você não pode trabalhar um projeto isoladamente, né? Esse projeto ele tem que estar ali ligado a todas as disciplinas, ou as disciplinas, a maior parte das disciplinas que o projeto compõe, né? E aí como é que faz isso se a gente não consegue planejar? Então, são muitas questões que envolvem essa questão do planejamento. Daí muito pano para manga, não é verdade? Foram muito bem colocadas aqui as questões de vocês. Posso passar, Mari? Então, gente, como a gente já colocou em outros momentos, né, existem várias metodologias para trabalhar a questão da sequência didática. A que a gente escolheu foi a de Cosson, por enxergar que ela se enquadra mais para a nossa área de linguagens, tá certo? Ela foi retirada desse livro, dá para vocês verem aqui, tá dando para ver? Desse livro aqui, olha, Letramento Literário, Teoria e Prática. Esse é o meu queridinho. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que, vez por outra, eu estou sempre falando dele. Ele está até bem marcadinho aqui, porque ele fez parte da minha dissertação de mestrado quase que inteiramente, né? E eu estou sempre falando dele, porque eu acho que o Rio do Cosson, ele consegue resumir aqui muitas das nossas angústias quando se trata da sala de aula, e principalmente quando se trata de leitura, né? Da leitura do texto literário, principalmente para quem é professor de português, que trabalha com literatura. A gente sabe que no ensino médio já é dividido, né? Tem o professor de gramática, de literatura, de redação, mas no ensino fundamental, normalmente, é o mesmo professor para trabalhar com todos esses, trilhar em todos esses caminhos. E eu acho assim que é uma leitura obrigatória para todos nós que somos professores da área de linguagens, principalmente da área de língua portuguesa, porque ele traz de uma forma assim muito simplificada, numa linguagem muito simples, um método, uma maneira de você trabalhar com o texto literário em sala de aula de maneira significativa, né? Ele traz uma metodologia que faz a diferença. Eu falo que faz a diferença porque eu já apliquei em sala de aula, a Mariana já aplicou, e a gente percebe o quanto o aluno se envolve mais, certo? Então, a sequência didática de Cosson, ele traz nessa obra 2 modelos de sequência, tá? Uma sequência básica e uma sequência estendida. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a sequência básica, certo? Essa sequência, como a gente já colocou, ela pode ser feita, no caso aqui vocês vão ver que ela não pode ser feita em 1 hora a aula, né? Mas ela pode ser feita de maneira condensada ou de maneira mais aprofundada. Isso vai depender muito, pessoal, do conteúdo que vocês querem abordar com o aluno de vocês, do conteúdo que vocês vão trazer, da complexidade, tá certo? É tanto que a gente trouxe um exemplo, a gente vai trabalhar com a gente está falando de interdisciplinaridade, e o nosso exemplo de sequência didática é a intertextualidade, né? Esse diálogo entre os vários tipos de texto, tá bom? E aí a gente vai ver como é que Cosson ele propõe a sequência didática básica, tá, gente? Ele traz motivação, introdução, leitura e interpretação. São 4 pontos que ele aborda que uma sequência didática deve ter. Lembrando que nós pegamos como exemplo a sequência de Cosson, que é mais voltada para a área de língua portuguesa, tá certo, gente? Então, olha só. Na motivação, ele propõe a construção de uma situação que prepare o aluno para o texto, certo? É aquele momento em que a gente vai abordar de que se trata o texto, vai permitir que o aluno ele tente lançar aí a sua expectativa em relação àquele texto, através daquele título, sobre o que será que vai falar o texto, né? O que ele acha que vai acontecer na história, como vai acontecer essa história a partir daquele título,
tá certo? Então, a motivação, ela serve para isso, como o próprio nome já diz, para motivar o aluno a querer fazer aquela leitura. Ah, eu sou da área do inglês, né? Que a Manuel é de língua inglesa. Eu posso fazer isso também? Pode, lógico. Né? Você pode fazer a partir de um texto literário ou não literário que você queira trabalhar na área de língua inglesa, fazer esse momento dessa motivação também, né? Aí depois, na aula seguinte, você parte para a introdução, tá? Nesse momento, você vai apresentar o autor ou a autora do texto, você vai apresentar a obra, outras obras que esse autor tenha produzido. Você pode apresentar também aqui o contexto histórico, cultural em que essa obra está inserida. E o livro didático, ele tem essa falha, infelizmente, e às vezes a gente acaba deixando passar despercebido, que é de trabalhar o texto de maneira isolada, né? Sem trazer para si os seus contextos de circulação, o contexto cultural em que aquela obra foi escrita, né? O contexto histórico, que é tão importante, social. Então, a introdução é para esse momento, para você introduzir o aluno naquele ambiente do texto, naquele espaço do texto, tá certo? Depois você vem para leitura propriamente dita, né? Que é aquela etapa que a gente diz que é a etapa essencial da proposta. O que ela propõe, né? Ela propõe que seja o momento do aluno se dedicar à leitura e de você, enquanto professor, se dedicar ao acompanhamento desse processo. Será que o aluno está conseguindo entender a história? Será que tem palavras que ele desconhece e isso está complicando a compreensão dele em relação à obra, né? Será que ele está envolvido ou ele nem está lendo, né? É para esse processo, para você acompanhar esse processo de leitura. Esse momento de leitura, dependendo do tamanho da obra que vocês forem ler, forem trabalhar com os alunos de vocês, ela pode ser organizada em intervalos, né? Para que serve o intervalo de leitura? Então, vamos imaginar que um conto, normalmente você consegue ler no tempo de uma aula. Mas você pode, por exemplo, dividir esse conto em duas partes, né? Você pode parar a primeira parte no ápice da narrativa, naquele momento que é mais envolvente, que o aluno vai querer dar continuidade àquela leitura, né? E você pode promover o intervalo. Para que serve o intervalo? Para você saber em que pé anda essa leitura, mas para você promover o diálogo dessa leitura com outros textos, que podem ser textos literários ou textos não literários, podem ser imagens, pode ser um filme, pode ser um outro momento, uma dinâmica, algo que você vai fazer que vai promover o diálogo entre o que ele está lendo e o mundo, né? E o universo ao redor dele, tá certo? E aí, ao final, a gente tem o momento da interpretação, né? Essa quarta etapa também é um momento super importante. Olha que legal, Cineide. Um apólogo é genial. Eu trabalhei lá no Objetivo, inclusive no bimestre passado, em cima de uma sequência didática também com um apólogo, né? E a interpretação é a etapa que se destina a construir os sentidos do texto. E o que é mais importante? A permitir que o aluno construa esses sentidos. É lógico que você não vai permitir que ele extrapole os sentidos do texto. A gente precisa também ter essa concepção de que ele precisa seguir, ele não pode interpretar o que ele quiser, né? Ele tem que estar ali inserido naquela leitura, né? A interpretação dele tem que estar relacionada ao que ele leu. E se ele extrapola, você tem que pensar por que houve essa extrapolação, né? Será que foi porque ele não conseguiu compreender nada do texto ou, né, o que aconteceu? Então, essa interpretação, ela se destina a essa construção dos sentidos do texto por parte do aluno, né? Você permitir, é o momento, como ele fala, inclusive, na dimensão social da interpretação. Ele diz que a gente lê para a gente, mas a gente tem essa necessidade de compartilhar, né? Então, é o momento que você vai compartilhar suas impressões. É o momento que o aluno vai ter também a liberdade de dizer se gostou ou não do texto, porque a gente também, às vezes, falha nisso, né? Porque é um texto clássico, por exemplo, você tem que gostar do Machado de Assis, porque ele é incrível, ele é um gênio, Machado de Assis é um gênio.
Mas o aluno ele pode não gostar, pode ser que ele não goste daquele texto, e vai gostar de outro texto do Machado, né? Ou se ele não gostou, será que foi porque ele não entendeu a linguagem? Então, tudo isso está dentro do processo da interpretação, de você permitir que esse aluno compartilhe essa experiência, que ele diga o que ele achou do texto, por que ele achou que era assim, se ele imaginava que seria diferente, e aqui cabem várias atividades que a gente pode elaborar junto com o nosso aluno, ou que a gente pode propor aí para que o nosso aluno faça, certo? Dentro da interpretação, a gente pode, inclusive, acrescentar uma atividade que seja cultural, por exemplo, se a gente tem a oportunidade de fazer a leitura de uma obra que é da nossa região, por que não fazer uma aula de campo, né? Para que ele possa vivenciar um pouco dessa narrativa, né? Para que ele possa, nossa, o texto do escritor tal, o espaço se passa aqui, né? Eu gosto muito do exemplo da Jari de Arraes com Redemoinho em Dia Quente, para quem é daqui do Cariri, quem é de Juazeiro, Crato Barbalho, eu acho que se enxerga demais naquelas narrativas, porque os espaços são os espaços que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E às vezes isso faz toda a diferença na hora do aluno fazer a interpretação dele, tá certo? Então, quando o Cosson, ele traz a proposta da sequência básica, tá? Ele traz essas 4 etapas que são super importantes e que se você fizer direitinho, gente, direitinho que eu falo no sentido de ter de fato um planejamento, né? Já com as expectativas com que você espera que o aluno vá produzindo, você faz uma aula completamente diferente. Eu tenho certeza que os meninos vão ficar assim, muito mais envolvidos com a narrativa ou com o conteúdo que você está propondo, né? Aqui cabe até, gente, por que não usar a gramática também de forma contextualizada, aproveitando a obra? Preciso fazer só contexto literário? Não, você pode fazer com a letra de uma música, por exemplo, e trazer a gramática contextualizada. Pode falar, Maria. Inclusive para os professores das demais disciplinas, né, que quiserem fazer essa adaptação, o processo da motivação e da introdução, eles podem permanecer iguais. A gente ia partir só para a parte de leitura e de interpretação, que sofreriam somente uma adaptação. E nem uma adaptação tão grande assim, né? Uma adaptação simples, porque a parte da leitura é o miolo, digamos assim, né? O maior embasamento da proposta para fazer o acompanhamento daquele conhecimento, né? E a interpretação seria a construção de sentidos de tudo o que já veio anteriormente. Então, uma adaptação, por assim dizer, também poderia seguir nessa lógica da didática de Cosson sem nenhum problema. Aí, desculpa, gente, estava respondendo a Lucineide aqui no chat que ela vai precisar se ausentar. Lembrando que essa aula vai ser gravada, né? A gente já colocou aqui para vocês. Durante a semana a gente disponibiliza o link. Vou pedir que vocês acessem ao Telegram, porque o material que a gente vai disponibilizar no final da aula que vai estar lá. E o link para o acesso à aula durante a semana também a gente vai colocar lá no Telegram. A gente escolheu o Telegram, estou abrindo um parênteses aqui, porque a Lucineide vai precisar sair, né? A gente escolheu o Telegram, tá, pessoal? Porque todos os arquivos que a gente precisar mandar para vocês, eles ficam lá e não vão encher o celular de vocês, né? E se outras pessoas, quem não acessou o Telegram ainda, mesmo que acesse depois da gente ter postado o conteúdo, ele consegue ter acesso da mesma maneira. E pelo WhatsApp isso não é possível, tá certo? Então foi mais por essa questão. Sei que nem todo mundo tem Telegram, mas baixa aí, faz o download no seu celular, porque vale a pena nesse sentido dos materiais, certo? Então vamos passar aqui. Para a parte da prática da nossa sequência didática. A gente escolheu, vou passar para a Mariana aqui, a gente escolheu vou só introduzir, Mariana, que eu trouxe o livro para eles verem. Pessoal, eu particularmente gosto demais de trabalhar com o ensino médio literatura infantil. Às vezes a gente pensa que a literatura infantil ela é bobinha, né? Mas ela traz assim, tanta coisa legal, tanta coisa interessante que você pode trabalhar com o aluno, e a gente tem que lembrar que às vezes o nosso aluno ele não teve contato com essa literatura infantil quando ele era criança, né? E aí você trazer um texto diferente, eu gosto muito desse, da Chapeuzinhos Coloridos. Lá no Instagram a gente tem um exemplo, não chega a ser uma sequência didática, mas são algumas sugestões de atividade, com Minhas Férias por um ano em parágrafo, da Cristiane Gribel.
que e depois eu posso até relembrar para vocês lá nos stories, colocar a postagem, que é excelente para trabalhar com retorno às aulas, os meninos adoram. E aí, para essa sequência, para esse exemplo de sequência, a gente escolheu essa obra aqui do Toureiro, que se chama Chapeuzinhos Coloridos. Ele faz uma brincadeira e ele traz 6 chapeuzinhos, uma branca, uma verde, uma roxa, uma azul, uma cor de abóbora e uma preta. E cada uma delas vai ter a base. É a história da Chapeuzinho Vermelho, mas elas vão ser diferentes em vários aspectos. Vários aspectos finais são diferentes, as personalidades desses chapeuzinhos são diferentes, a personalidade do lobo é diferente. Então, assim, é uma obra que eu comprei para minha filha e me apaixonei, tomei para mim e uso na sala de aula e acho assim, muito gostosa, muito legal de trabalhar. Outro ponto legal dessa obra é o fato de serem contos. Então, você consegue, a gente vai explicar mais para frente, fazer o rodízio de leitura, que é muito legal para você trabalhar em sala de aula também. Certo? Então, o nosso exemplo vai ser Chapeuzinhos Coloridos, um diálogo com a intertextualidade. Essa aula aqui é voltada para 8º, 9º ano do ensino fundamental, mas a gente sempre fala na heterogeneidade. Às vezes você tem uma sala de 6º ano que é super madura, que você vai conseguir trabalhar essa obra dessa maneira, e às vezes você vai conseguir levar lá para o ensino médio também de uma maneira muito tranquila, porque os meninos vão entender bem direitinho a proposta. Certo? Então, vai depender muito da tua sala de aula. E aí, como Dalva disse, né, anos finais do ensino fundamental e a quantidade de aulas, né, 9 horas aulas, e vocês vão ver que vai seguir exatamente a sequência do que Dalva acabou de falar sobre a sequência de correção. A gente começa pela motivação, uma obra-aula, está programada para essa motivação, e aí a gente inicia um momento promovendo os questionamentos com a turma exatamente para fazer a análise, né, a construção do conhecimento prévio que esses alunos já têm. É essencial essa parte, né, esse momento, para saber aquilo que aqueles alunos já sabem e aquilo que eles vão precisar adquirir nesse momento. E aí começamos com os questionamentos sobre quem gosta, quem conhece histórias de conto de fada, quais histórias de contos de fada eles conseguem lembrar, se tem alguma história preferida. E aí o professor, ele também pode, de acordo com o diálogo, né, que vai se tecendo com os alunos, ele pode ir acrescentando novos questionamentos, pode ir enveredando, né, essa discussão. Em seguida desse momento, é apresentado um quebra-cabeça literário, né, com os trechos da narrativa de Chapeuzinho Vermelho para que a turma monte. E aí, nesse momento, além da gente identificar, né, o nível de conhecimento desses alunos em relação à história, ou seja, o quanto eles conhecem da história do Chapeuzinho Vermelho, também a gente vai conseguir identificar a estrutura narrativa, o quanto eles conhecem sobre esse gênero, esse tipo textual e os elementos que vão fazer parte dessa narrativa. Então, nesse momento da motivação, é um momento de prévia, né? De conhecimento prévio da bagagem que o aluno possui quando a gente chegou nessa aula. E aí é bom colocar aqui o Picosson, né? Ele fala que as mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que vão estabelecer um laço estreito com o texto que o aluno vai ler a seguir. Então, quanto mais motivados eles estiverem para aquela leitura, né, mais a gente vai sentir a diferença lá no final, lá na interpretação, lá no momento da avaliação. Tá certo? Exatamente. É exatamente o processo de ir inserindo o aluno, né, no centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele precisa estar lá no centro, principalmente quando a gente fala de sequências didáticas, para ele poder se engajar, para ele poder querer fazer parte, para ele poder querer interagir com essa aula. A motivação, ela pode ser puxada a partir daí, né? E aí a gente vai para a parte de introdução, destinada às 2 horas aula, né, para esse momento. E na introdução, esse momento da introdução é um momento que deve ser dedicado à apresentação do autor e da obra, né? E aí a gente vai incitando a turma para esses conhecimentos. O conhecimento, o questionamento inicial,
que é proposto aqui para os alunos é por quê? Porque tem uma mesma história, porque uma mesma história às vezes apresenta versões tão diferentes, né? E aí o professor tem que levantar essa discussão acerca dos elementos de tradição oral, né? De como as histórias, e muitas vezes as histórias escritas, elas vêm da tradição oral. E como os elementos de tradição oral, eles podem ser inseridos aqui. E aí a gente também vai continuando instigando esses conhecimentos prévios desses alunos, né? Perguntando se eles não conhecem outras versões de Chapeuzinho Vermelho, que histórias de Chapeuzinho Vermelho eles já viram, né? Ou ouviram ou leram por aí. Nesse momento, você vai deixando, né, que a turma se expresse livremente, mas aí você também pode e deve fazer uma pré-seleção, porque, como eu falei, né, o aluno e o professor, eles vão ser dois elementos ativos nesse processo. Então, tanto o aluno vai trazer essa bagagem, vai demonstrar essa bagagem, como o professor deve estar sempre ali fazendo a mediação, né, intermediando e mediando o que vai acontecer naquele momento. E aí, você vai explicar, né, que nas próximas aulas, a turma vai fazer a leitura do livro Chapeuzinhos Coloridos, e que é uma obra que apresenta diversas outras versões da Chapeuzinho, e nesse momento o professor pode aproveitar para apresentar os autores da obra, a ilustradora do livro, e pode ser sugerido que os alunos façam uma pesquisa a respeito, né? Uma pesquisa sobre quem são esses autores e quem é essa ilustradora, para que eles criem essa bagagem antes de iniciar a leitura do livro propriamente dita. Aqui também é importante a gente ressaltar, pessoal, que a motivação e a introdução, eles precisam seguir essa quantidade de aulas. Imagina uma motivação com mais de uma aula, ela vai se tornar cansativa. Então, uma aula de 50 minutos, ela é suficiente para você trabalhar com essa motivação, para você inserir os meninos nesse processo, tá certo? E a introdução da mesma forma. Você não pode se estender demais na introdução, porque vai se tornar cansativo e vai perder o sentido, tá certo? Então, assim, a leitura e a interpretação, elas podem durar mais tempo, porque, lógico, vai depender do tamanho do texto, da complexidade do texto, né? E das atividades que você vai propor para esse aluno. Mas a motivação e a introdução é importante que elas sigam essa quantidade de tempo, tá certo? A gente vai, essa daqui, por exemplo, ela tem no total 9 horas aulas, né? Eu já fiz algumas sequências com 12, com 14, com 7, né? Porque tudo vai depender da complexidade do texto, do que você vai querer do seu aluno, né? Você vai propor para o seu aluno, tá? Então, feita a motivação, feita a introdução, a gente parte para o momento da leitura. Como o nosso texto aqui, ele são 6 contos, né? Então, é plenamente possível que os meninos trabalhem no tempo de 2 horas aula, tá certo? De 2 horas aulas. Então, assim, como foi que a gente pensou, certo? Organizar os meninos em equipes. 6 grupos, já que são 6 contos, né? E aí, cada grupo vai ficar com uma versão da Chapeuzinho Colorido. Então, o grupo 1 fica com a Chapeuzinho Preto, grupo 2 com a Chapeuzinho Cor de Abóbora, e assim sucessivamente, né? Então, ela é feita em formato de rodízio, porque assim, cada equipe vai ler um texto e depois vai compartilhar com os outros. Então, todo mundo fica sabendo sobre aquela história, certo? Então, todo mundo vai ter a oportunidade aí de fazer a leitura integral da obra. Se você achar interessante, você pode, inclusive, fazer uma adaptação, que ao invés deles contarem a obra, né, eles vão, de fato, fazendo o rodízio da história. Então, o grupo 1 está lendo Chapeuzinho Preto, e aí depois ele vai ler a Cor de Abóbora, depois ele vai ler as outras, isso vai depender do teu tempo de aula. Como a gente aplicou e a gente queria fechar em 9 horas aulas, nós fizemos dessa maneira, certo? E aí, como já foi colocado, né, o momento da leitura. Então, o que você vai fazer? Você vai acompanhar a concentração da turma, você vai acompanhar o entendimento em relação à narrativa, né? Você pode fazer pausas e verificar se os estudantes estão compreendendo a leitura. Como é um texto da literatura infantil, ele é um texto mais simples, mas você pode, dependendo do texto, pedir que eles
marquem os personagens, marque um trechinho da história que mais está chamando a atenção, né? Marque um ponto que ensina também o teu aluno a grifar o texto, a fazer as marcações, para que quando ele volte para o texto, ele já volte conhecendo mais, se aprofundando mais, né? Não permite que ele fique só na leitura superficial. A gente vai, se a gente estivesse falando só dessa sequência didática, né? A gente ia ver que por que é Chapeuzinho Preto, por que é Chapeuzinho cor de abóbora, por que é Chapeuzinho azul. As cores definem a personalidade desse Chapeuzinho, definem um pouco da história, né? Então a gente tem uma Chapeuzinho que é órfã, a gente tem uma Chapeuzinho que é gulosa, a gente tem uma Chapeuzinho... E aí cada cor vai definindo um pouquinho a personalidade. Que para uma criança não vai fazer sentido, mas se for Isso, Lívia, é muito importante essa leitura marcada para o aluno poder ir conversando mesmo com o texto, né? E aí, como eu estava colocando, se for para a literatura infantil, se você trouxer para o primeiro ano do Fundamental 1, talvez a ideia das cores não fique tão clara para eles. Mas se você leva lá para o ensino médio, para o 9º ano, você pode jogar essa questão da personalidade estar ligada à cor, que eles já vão compreender de forma melhor, né, a obra, tá certo? Então, feita a leitura, feito esse momento, que é como proposta a gente traz o momento do rodízio, a gente parte para o intervalo. Lembra que eu falei dos intervalos de leitura? Então, esse intervalo, gente, ele pode acontecer, ele não precisa acontecer de uma forma sequenciada, de uma vez. Você pode ir quebrando, né? Então, assim, se vai propor que todo mundo leia a obra toda em forma de rodízio, cada vez que for feita a troca, vai conversando com os meninos, vai tentando entender a percepção deles em relação à obra, né? Aqui a gente fez uma proposta diferente, né? A gente não quebrou o intervalo, a gente fez completo, tá certo? Então, no intervalo de leitura, a gente sugere um diálogo. Lembra que eu falei do diálogo? Que é interessante, que pode ser um diálogo com outro texto literário, pode ser um diálogo com um texto que não seja literário, pode ser um filme, pode ser uma música, né? Aqui a gente sugere fazer um cine literário com os meninos com a obra Deu a Louca na Chapeuzinho, que vai trazer uma proposta completamente diferente de quem é a Chapeuzinho, né? É uma outra narrativa que não se enquadra, não se encaixa na leitura que eles estão fazendo, que não se encaixa na leitura original da obra Chapeuzinho, mas que vai dialogar bastante, que vai fazer com que os meninos consigam perceber esses diálogos. E aí vamos lembrar, qual é a minha proposta? Trabalhar com os meus alunos intertextualidade. Então, levar o cine literário vai promover uma intertextualidade, e eu não falei de intertextualidade ainda com eles, né? Mas percebam que eu estou promovendo esses diálogos, tá certo? Então, a obra... Esse filme, né, ele vai apresentar uma outra versão para a narrativa. A trama é envolvente, o filme é engraçado, é ideal para todas as idades, né? Mas a gente vai sempre pensar, esse trabalho aqui é voltado para adolescentes, então, assim, eles já vão ter um olhar um pouco mais aprofundado, um pouco diferenciado que se fosse criança, né? E aí vai ser um momento divertido e uma oportunidade para a gente conversar na aula seguinte com eles sobre intertextualidade, sobre paráfrase e sobre paródia. E mais uma vez, eu vou reforçar aqui, eu não coloquei o conceito. A gente tende, quando está fazendo plano de aula, primeiro mostrar o conceito para depois exemplificar. Primeiro a gente mostra o conceito e depois a gente traz alguma coisa diferente. Aqui a gente está fazendo o contrário. A gente falou de oralidade, a gente falou da obra original da Chapeuzinho, a gente falou das versões, a gente leu uma versão que é diferente, a gente assistiu um filme que tem uma versão diferente, e agora a gente vai falar sobre intertextualidade, né, Mariana? Na interpretação. Isso mesmo. Só pontuando um pouquinho sobre o intervalo de leitura, que Selma, inclusive, está até aqui dando outras ideias de que ela já fez algo parecido, né? E assim, a gente pode pegar diversas outras obras, a gente pode pegar obras clássicas, se a gente está falando do ensino médio, se a gente está falando das aulas de literatura do ensino médio, 2º e 3º ano, por exemplo, que são as séries que já vão estudar mais a parte da literatura em si. A gente pode pegar obras e a gente pode facilmente fazer esses intervalos de leitura para em uma quantidade de tempo
pequena, fazer com que os alunos conheçam os clássicos, né? Essa aula e essa interação, ela pode ser facilmente adaptada para isso, principalmente. E aí, a parte da interpretação. Deixa eu só te interromper rapidinho, que eu lembrei de uma coisa aqui. Você falou dos clássicos, né? Eu não quero trabalhar com literatura infantil. Então vamos trabalhar Dom Casmurro em quadrinhos? Você pode fazer a mesma aula, você vai só trocar, logicamente, né? Trocar o filme, você vai trocar, mas você pode trabalhar o clássico em quadrinhos, apontando que tem a obra original, mostrando que tem o filme, mesmo que o filme que a gente tem aqui no Brasil, ele seja, eu acho que ele é maior de 18 anos, então não vai lá para o terceiro ano do ensino médio, que os meninos têm uma maturidade maior, e você consegue fazer essa mesma sequência, tá certo? Então, às vezes, se você conseguir montar uma base boa para a sua sequência didática, você consegue ir trocando as temáticas e vai dando certo do mesmo jeito. Exatamente. E falando nisso, deixa eu só mostrar que eu estou aqui com 2 clássicos, né, ó, em quadrinhos. Dom Casmurro, exatamente para as minhas aulas, e Macunaíma também. 2 clássicos que a gente pode, né, exatamente fazer essa ideia que Dalva está falando. Pegar os quadrinhos, para não pegar o clássico, a linguagem é muito difícil, é muito tempo, né, para fazer a leitura do livro. Então, vamos fazendo as adaptações para poder promover esse conhecimento desses clássicos da mesma forma, né? A interpretação, a proposta é de que a interpretação ela aconteça em 2 horas aula, e aí esse ponto eu considero que 2 horas aulas elas são um tempo adequado, mas dependendo da proposta que você quiser, né, que você tem, ela pode vir com um pouquinho mais, vai depender do seu propósito, do seu objetivo, daquilo que você vai querer trabalhar aqui nesse momento. Por quê? Porque a interpretação é o momento de construir os sentidos do texto, né? É de você analisar do aluno aquilo que ele adquiriu e de ele exteriorizar aquilo que ele adquiriu, aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo desse processo que já foi proposto. E aí aqui a gente traz 2 propostas de atividades complementares para fazer esse momento de interpretação. A proposta número 1 é de que a turma faça, né, elenque as semelhanças e as diferenças entre as versões que foram apresentadas, a versão do livro e a versão do filme, que, na verdade, são 2 versões diferentes da versão original da história de Chapeuzinho, né? E aí você pode aproveitar esse momento para ir instigando nos alunos uma discussão acerca das cores, como o Dalvo já falou, das cores que foram escolhidas para cada chapeuzinho, e das personalidades, coisa que, se tivéssemos repassando esse momento para alunos do Fundamental 1, né, do início aí do ensino fundamental, talvez eles não conseguissem fazer essa assimilação, coisa que os alunos dos anos finais do ensino fundamental e alunos do ensino médio já vão conseguir ter uma percepção diferente, né? E também uma produção, né? Você pode sugerir a produção de uma nova versão de Chapeuzinho. Você pode sugerir que esse aluno crie a sua própria versão de Chapeuzinho. E você pode aliar isso ao tipo de texto que você vai querer trabalhar com esse aluno, né? Não necessariamente ele deve ou você deve propor isso no formato de encontro. Pode ser no formato de uma entrevista, de uma paródia, pode ser um curta-metragem que a turma vai produzir. Então, você também vai poder aliar esse momento ao gênero textual que você quer ou que você pretende trabalhar com o seu aluno, né? E aí, como a Ana estava falando aqui, comentou aqui, sobre cada turma, né, ter o seu tempo, que talvez uma turma ela possa ultrapassar um pouco dessa proposta, né, por conta exatamente dessa análise da bagagem que essa turma vai ter, e outras não. A gente vai fazendo, enquanto mediadores desse processo, a gente vai fazendo essa intermediação, por assim dizer, né? E aí,
o momento da interpretação, 2 horas aulas, e nesse momento, né, antes de você fazer a realização da atividade com a turma, a gente traz aqui conceitos, né, de intertextualidade, de paráfrase, de paródia. Olha o momento da aula, né, o momento da sequência em que os conceitos foram propostos, né? Que normalmente a gente começa, quando a gente faz aquele plano de aula único, né, por assim dizer, isolado, a gente tem essa tendência de começar apresentando já o conceito. E aí é que a gente vai para um outro momento de interação, para um outro momento de apresentar a leitura. E aqui, olha, quando é que a gente vai apresentar? O aluno, ele já carregou, já viajou, né, pelo conhecimento que ele tem, o conhecimento que ele adquiriu, por novas versões, pela intertextualidade, por assim se dizer, né? E agora é que a gente vai apresentar esses conceitos. Nesse momento, o professor vai estimular a turma a perceber qual é a relação que existe entre os 2 textos que foram estudados e, assim como, observar as referências que foram utilizadas no filme, na obra cinematográfica, e fazer um diálogo com as versões que existem de Chapeuzinho, né? Exatamente, você pode ir, né, incentivando a criatividade que o aluno tem. E aí, nesse momento, essas atividades, elas devem dialogar com o intertexto, né? Você pode sugerir, enquanto professor, inclusive, que eles vão adotando elementos visuais, por vezes elementos visuais, elementos textuais, e eles podem, inclusive, mostrar outras versões de suas produções. E aí a gente traz aqui a proposta da música Lobo Bobo, de João Gilberto, para intensificar esse diálogo, né? Essa proposta de diálogo entre os textos, e aí a gente traz um novo elemento, que no caso seria a música, né? Traz uma música para que eles possam trabalhar esses elementos. E aí é legal, olha, o Cosson fala da interpretação. Gente, vocês precisam comprar o livro do Cosson, porque assim, eu já disse, né, que eu sou uma defensora, vocês estão vendo que eu sou mesmo, porque assim, ele vai mostrando para você, não é só a teoria, ele está falando ali da prática, a gente se reconhece na fala dele, sabe? E aí ele coloca, né, que a interpretação ela é feita com o que a gente é no momento da leitura. Por isso que, por mais pessoal, por mais íntimo que seja aquele momento da leitura, ele precisa ser um ato social. E ele vai ser um ato social a partir do momento que a gente vai compartilhando, né? Então, lembra lá do que eu falei no início, quando a gente estava falando da sequência de Cosson, né? Permita que o aluno compartilhe as suas ideias, as suas percepções, as suas expectativas e vá guiando, vá mediando, é o nosso trabalho, ser mediador desse texto, né? Não deixar que ele extrapole, mas também não tentar, fugiu a palavra assim, sabe? Mas não tentar cortar a asa do aluno, sabe? Porque é um clássico, você tem que gostar, você tem que interpretar dessa forma, você tem que fazer assim. Não é assim que funciona, né? Senão ele vai, isso, Emanuel, muito bem, limitar, não limita o teu aluno, deixa ele colocar as ideias. E aí você vai mediante, você vai dizendo, olha, do jeito que você interpretou, não é bem assim, eu acho que você extrapolou um pouco, mas aí você pode, né, você vai mostrando também para mim. Mas não dá o caminho pronto para ele, porque senão ele não vai conseguir interpretar nunca, né? Ele não vai conseguir utilizar todos os elementos, todos os contextos que ele tem dentro dele para fazer a interpretação do texto. Então, a gente falou sobre como elaborar, a gente mostrou aqui um jeito de aplicar, e a gente vai falar agora para a gente ir encerrando sobre a avaliação, né? E aí, eu acho que a avaliação é o ponto mais crítico, né, gente, do nosso planejamento, porque como é difícil avaliar o nosso aluno, né? Como é complicado a gente promover, propor e conseguir chegar no momento da avaliação. E eu estou falando dessa avaliação como um processo, né? Não é fazer a prova. Por favor, não vamos. Aí eu vou pegar aqui, eu como professora de literatura, né? Como pesquisadora da educação literária. Por favor, gente, não vamos transformar o texto literário numa prova. Né? Não vamos pegar chapeuzinhos coloridos com uma sequência tão legal e no final dizer assim, agora vocês vão fazer uma ficha de leitura, que aí você mata a obra, mata o autor, mata a professora. Não dá certo.
e mata a sequência didática, né? O sentido da sequenciação, da análise na sequência. Exatamente. Então, assim, vamos ter cuidado no momento de avaliar. Primeiro que a gente precisa se desconstruir, né? Se desconstruir dessa ideia de que a gente só consegue fazer uma avaliação se tiver algo concreto. Isso para o aluno também, viu? Para o aluno também. Vou dar a minha experiência aqui pessoal, eu sou professora do Objetivo aqui de Juazeiro com os itinerários formativos. E o itinerário, quem é professor do Objetivo, que está aqui, sabe que não tem nota, né? Não sei como é que vocês estão lidando na escola de vocês, mas não tem nota. De que maneira? Não tem uma nota concreta no formato de uma prova, de uma avaliação. A gente faz a nota a partir do processo de aprendizagem do aluno. E como tem sido difícil fazer com que o aluno entenda que ele vai passar por um processo avaliativo no itinerário, que eu não vou ter no final do bimestre um trabalho escrito ou uma avaliação que vai dar um 10, um 5, um 6, um 7, um 8 para ele. Né? E como tem sido difícil desconstruir isso? Olha, se está difícil para o aluno, imagina para o professor. Né? Para a gente que está tão habituado e é também cobrado, né, pelo nosso sistema de ensino a ter essa nota dessa maneira, né, no formato de uma avaliação. Então, quando a gente trabalha com sequência, o próprio Cosson, gente, no livro, ele ensina como é que a gente vai avaliar na sequência, tá? Então, ele pontuou o seguinte, que a gente tem 3 grandes pontos de apoio para avaliar, no caso aqui desse exemplo, né, a leitura literária. Isso vale para as outras disciplinas, tá, gente? Estou trazendo a leitura literária porque foi o nosso exemplo. Sua primeira avaliação vai estar nos intervalos de leitura da obra, que é aquele momento que você vai acompanhar o processo, você vai ver se o aluno está compreendendo, você vai ver se o aluno está com dificuldade na leitura por algum motivo. Vamos pegar a ideia do clássico, né? Será que ele está tendo dificuldade na linguagem, por isso que ele não está compreendendo a obra? Né? Será que é preciso eu pedir que ele grife, por exemplo, as palavras que ele não conseguiu identificar o significado pelo contexto, para a gente fazer um trabalho com o dicionário? Sabe? Esses pontos, né? Essas questões. Depois, no momento da discussão, que vai estar lá no intervalo, que vai também estar lá na interpretação, que são as correções de leitura. Lembra que eu falei de não deixar o aluno extrapolar também o texto? Né? Não limita, mas também não deixa ele extrapolar, fugir do que de fato é a obra. Então, são as correções, é o momento que você vai dizer, opa, não, você está indo um pouquinho longe demais, vamos voltar aqui por esse caminho, tá? É o momento também de você avaliar o aluno, tá certo? E, por último, o registro da interpretação, que é o objetivo principal da nossa sequência, no caso desse exemplo que a gente traz aqui. O objetivo de leitura foi alcançado? Qual era o objetivo da nossa sequência? Não é fazer ele entender o que é intertextualidade, o que é uma paródia, né? Então, eu consegui alcançar esse objetivo no final da minha sequência. Se eu colocar um outro texto completamente diferente e perguntasse com que outra obra ele faz intertextualidade, eu pedir para ele elencar as semelhanças de diferenças ou identificar ali, ele vai conseguir? Se ele consegue, então meu objetivo na sequência foi alcançado. Eu usei um texto literário para trabalhar um tema que é totalmente voltado para a interpretação de texto, que cai demais no Enem, demais, né, gente? Cai muito no Enem esse conteúdo, e se eu conseguir fazer com que o meu aluno entendesse isso, eu já ganhei a minha sequência didática, ela já foi sucesso, né? Porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo de leitura. No caso aqui é a intertextualidade, mas pode ser outro conteúdo, outro tema, né? Outra questão, tá certo? Então, eu estou trabalhando uma sequência didática com acentuação gráfica. Eu consegui fazer o meu aluno, na hora da produção de texto, aplicar as regras que a gente trabalhou durante a sequência didática do texto, porque só tem sentido ele aprender as regras de acentuação se ele conseguir, na hora de escrever uma redação, aplicar essas regras. Se ele continuar acentuando tudo errado, então eu não atingi o meu objetivo. Então, é a nossa avaliação. Uma outra sugestão que a gente dá é a questão da autoavaliação. Vamos ensinar esse aluno a se compreender, né? A entender as suas dificuldades, entender as suas lacunas. E uma autoavaliação é excelente para um trabalho como esse, certo? E aí, a Mari vai fechar, né, Mari, com a citação do Cosson.
e fazendo uma relação aí com o público. Antes de... Uma intertextualidade, né, para a gente fechar. Antes de falar sobre COSOL, assim, é importante que a gente lembre que talvez a gente olhe e a gente encontre uma certa dificuldade, porque a gente vai estar fazendo uma processualidade, né? É como se a gente estivesse fazendo uma espécie de uma avaliação formativa, em que a gente vai analisando aos poucos os aspectos para chegar no resultado final. É diferente do processo que a gente está acostumado, que é o processo de avaliação no final de tudo, né? Onde a gente vai ensinando, fazendo aquele processo e ao final a gente passa uma avaliação. Ou ao final a gente passa uma atividade com um questionário para saber se aquele aluno adquiriu aquele conhecimento. E aqui não. A gente vai fazendo esse processo aos poucos, né? A gente vai fazendo essa avaliação de formação. A gente vai formando aos poucos a avaliação do nosso aluno. Então, talvez a gente ache, né, que é um pouco diferente por conta disso. Cosson diz que, se estamos criando um espaço no qual os alunos estão lendo literatura com objetivo, precisamos resistir à tentação de avaliar a performance do aluno a cada momento ou valorizar com pontos cada atividade realizada. Devemos ter em mente que a leitura literária é um processo que vai se aprofundando à medida que ampliamos nosso repertório de leitura e a avaliação deve acompanhar esse processo. E aí, assim, quando Dalva diz que nos itinerários formativos ela está tendo dificuldade porque os alunos eles não conseguem compreender, né, que eles não vão ter aquela nota final padrão com a qual eles estão acostumados, esse é o processo em que nós fomos inseridos, né, na educação. E aí não é só os alunos que vão ter esse estranhamento, né? Os professores, eles também podem não querer aceitar que a gente pode fazer um método diferente de avaliação, né? Que a avaliação, ela não é só aquela somativa que a gente vai analisar no final, que a gente pode fazer um processo, que ela pode acontecer, né, processualmente. Então, eu acho, na verdade, eu sou professora de uma escola de ensino profissionalizante, e nas EPs a gente também tem os itinerários formativos, e eles acontecem da mesma forma que você citou lá no objetivo, e a gente também tem as mesmas dificuldades, né? Os alunos, eles não aceitam, e os professores também não. Então, é mais uma vez uma etapa de desconstrução, né? Como a Emanuel falou, a avaliação ela não deve e ela não é só um sinônimo de prova, né? A gente pode sim fazer essa avaliação processual. Não só pode, como deve, né? Exatamente. E aí, gente, nós chegamos assim ao final. Acho que a gente conseguiu passear na sequência didática pela elaboração, pela aplicação e pela avaliação. É lógico, né? 90 minutos é um tempo ínfimo, mínimo para a gente trabalhar a sequência, ela requer, de fato, estudo. A nossa primeira sequência não vai ser tão boa quanto as outras que a gente vai fazendo, mas o importante é que a gente compreenda o objetivo da sequência, perceba como a gente consegue, a partir das sequências didáticas, tornar essa atividade, as atividades mais significativas, o aprendizado mais significativo para o nosso aluno, e esse é o nosso objetivo enquanto profissional da educação, né? É fazer com que esse aluno, ele saia da escola, de fato, aprendendo, tendo aprendido, assim, alguma coisa. E não só alguma coisa, né? Tendo aprendido tudo, assim. Então, assim, eu acho que é o momento da gente se desconstruir, da gente quebrar os paradigmas, da gente e tentar mudar a nossa percepção de sala de aula, porque o mundo está mudando numa velocidade muito mais rápida do que a educação. Né? A gente sabe disso e a gente precisa ir se aprofundando, se aprimorando. Antes da gente encerrar, eu vi que vocês gostaram das sugestões das duas obras e eu trouxe outras sugestões. Assim, prepara o print, né? Ou então anota aí, tá certo? Outras sugestões para quem quer trabalhar. Nossa, a minha área, a área de Mariana, é literatura, voltada para a literatura, tá, gente? Para o texto literário. Então, assim, para quem quer trabalhar com isso dentro de sala de aula, a gente sabe que precisa estudar. Não dá para jogar o conteúdo, não dá para jogar o material, é preciso a gente estudar. Então,
eu queria mostrar para vocês algumas sugestões de leitura que eu acho que vão fazer a diferença na sala de aula de vocês, como fez na minha sala de aula. Eu gosto sempre de dizer que o meu mestrado, eu fiz mestrado profissional em letras, para quem é concursado do Estado, da Federação ou do município, tem essa oportunidade de fazer o mestrado profissional em letras. No meu caso, eu fiz na UFCG e foi um divisor de águas para mim. Assim, sou muito feliz e defendo muito esse mestrado, porque eu acho que ele, de fato, transforma a nossa sala de aula. Eu aprendi que a minha sala de aula é o meu espaço de pesquisa, é o meu espaço de estudo. Eu acho que quando a gente entende a sala de aula como esse ambiente de pesquisa, esse ambiente de estudo, a gente vai modificando a nossa prática, tá bom? Então, olha, como sugestão, eu trouxe o texto A Formação do Leitor Literário, da Teresa Colomé, como um romance do Daniel Penac. Algumas dessas obras, gente, estão lá no nosso Instagram, tá bom? Tanto em formato de resenhas, como tem reels com algumas delas, tá bom? Esse aqui, olha, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, acho que se pronuncia assim, não sou do inglês, a Manuel depois aí me corrige aí se eu estiver errado, tá? Leitura de literatura na escola, esse livro aqui é sensacional, sensacional, né? E de alunos a leitores. Eu não posso deixar de mostrar esse aqui, tá, gente? É do professor Helder, lá de Campina Grande. Poesia na sala de aula. São várias sequências didáticas para quem quer trabalhar a poesia. Esse aqui é sensacional. Maravilhosa essa obra, maravilhosa. Dizer para vocês assim, que a gente está muito, muito feliz, muito agradecido por esse momento de partilha, como a gente falou no início, a ideia não é ser uma coisa que só a gente falava, é de fato como aconteceu, e que vocês puderem colocar aí não apenas as angústias, mas as experiências, as vivências de vocês. Falar também que essa aula, ela faz parte de um projeto, né, Mariana? A gente está lançando hoje o nosso site, avepalavra.com.br. Depois acessem lá, a gente vai colocar o link, já está lá, vai colocar o link na bio do Instagram, mas quem quiser acessar, avepalavra.com.br. Lá vocês vão encontrar sequências didáticas, materiais para baixar para a sala de aula, propostas de atividades, vão encontrar eventos, congressos científicos na área de linguagens e códigos, na área de educação literária, né, na área de gênero e literatura, que é a formação de Mariana. Então, para vocês estarem sempre atentos. O que mais, Mariana, que vai ter? Diz aí, me ajuda aí a lembrar. A gente vai ter outras propostas de formação, né, formação para professores, e não só voltadas para a literatura. A gente também vai andar um pouquinho pela produção textual, pela gramática contextualizada, né? Também... E-book sobre planejamento, e-book com sequência didática pronta, só no jeitinho de você imprimir e levar para a sua sala de aula. Atividades, propostas de atividades, propostas de leituras, né? Propostas de ciclos de leitura para se trabalhar em sala de aula com os alunos, né? Livros que vocês podem trabalhar nessa sequenciação. Então, tem muita coisa nova, muita coisa boa. E eu acho, sim, Selma, que tem muita coisa boa por aqui. E espero vocês lá, acessem. A gente fala muito assim de rede social e tudo, mas é um espaço que está crescendo demais e que a gente tem que se apoderar dele também, né? Então, assim, não deixem de acessar, de fazer download. A gente vai ter material gratuito, tem material pago, fiquem à vontade para conhecer o site. Toda semana vai ter material novo. E na Semana do Professor a gente vai ter, assim, uma coisa muito, muito legal, assim, um projeto muito legal que a gente já está pensando de hoje, com muito carinho para vocês, tá certo? Então, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, de ver os materiais. E aí, como a gente falou que tinha bônus, né, Mariana? Vocês vão receber lá no Telegram. Eu vou apresentar aqui para vocês verem, tá? Só um minutinho. Vocês vão receber esse template. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês verem melhor. Aqui no Canva, né, gente? Mas já está lá em PDF. A gente vai já colocar lá no grupo.
Vocês conseguem ver direitinho? Tá pequenininho, mas vocês vão receber em PDF no tamanho legal, tá? Então, aqui é o percurso da sequência didática, onde você vai colocar a série, vai estar todo montadinho, só do jeitinho de você preencher, tá bom? Série, turma, disciplina, quem é o professor, qual conteúdo que você vai trabalhar, qual é o período, qual a habilidade da BNCC. Hoje tudo é BNCC, né? A gente também está preparando material para explicar melhor para vocês como é que funciona, como é que a gente adequa, o que, que a gente tem que fazer. E aí vem o passo a passo da sequência, tá, gente? Motivação, qual o material necessário que você vai usar para fazer essa motivação, aula 1 da introdução, aula 2 da introdução, depois vem, deixa eu e aumentar um pouquinho para vocês verem. E aí vem a leitura, aula 1 da leitura, aula 2 para vocês irem se organizando, o intervalo de leitura, 1 e 2. Que outras fontes você vai utilizar nesse intervalo? Vai usar um filme, vai usar uma música, você vai colocar aqui. Como que você vai fazer essa interpretação? Que outras atividades você vai trabalhar com os alunos? Você vai trabalhar uma produção textual, você vai trabalhar um esquete teatral, o que você vai fazer com seus meninos? E por último, a avaliação. Então, todo montadinho para vocês. Vocês vão receber lá no Telegram. Por isso que eu estou pedindo muito, assim, não deixem de... O link do Telegram está lá na bio. Quem recebeu o e-mail também está no e-mail. Não deixem de ir no Telegram, que esse material vai estar lá para vocês acessarem a hora que vocês quiserem. É um material que vocês podem fazer impressão, pode levar para a escola de vocês. A nossa ideia é disseminar mesmo esse conteúdo. É gratuito, tá, gente? Vai estar no site também esse material. E aí eu vou mostrar aqui para a Maria explicar um outro percurso para quem quer trabalhar com produção de texto também. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui e abrir. Dalva, deixa eu ver se eu apresento daqui. Quer apresentar daí? Pronto. Ver se eu consigo seguir. Peraí, viu? Beleza. Tá dando para ver? Tá, né? Vai abrir agora. Pronto, deu certo aqui. Pronto. A ideia, né, é uma ideia de bônus, e aí a gente trabalhou uma sequência didática, uma etapa de sequência didática voltada para a literatura, e aí eu trouxe uma sequência de didática voltada para a produção textual, né? Como se fosse uma adaptação. E aí a gente vem e tem aqui todas as etapas desse processo. Nós temos 8 pontos, do 1 ao 8, e aí eu venho trazendo como vocês trabalharem uma produção textual, também se utilizando, né, da sequência didática. E aí tem um momento de partilhar a proposta de trabalho com os alunos, né? O primeiro processo, a etapa 2, esquematizar o conhecimento prévio que os alunos possuem, que é uma etapa que a gente viu que acontece na proposta de Cosson, né? Ampliar o repertório dos alunos, ou seja, adicionar conhecimento, analisar as marcas do gênero, já que a gente está falando sobre uma produção textual, né? As marcas desse gênero para esses alunos. 5, buscar informações sobre o tema, porque a gente sabe que na produção textual, tanto é importante você saber, você conseguir analisar os elementos do gênero textual, mas também é muito importante você saber e você ter conhecimento acerca daquele tema. A produção de um texto coletivo com diversas dicas de como produzir esse texto coletivo, porque é por diversas vezes uma dificuldade dos professores de produção textual. O 7, produzir um texto individual, né, que seria a produção de fato. E, em último momento, a revisão e o aprimoramento do texto, que seria a etapa de avaliação. Então, vai como bônus também essa interação para a produção textual, né? Essas etapas da sequência didática para a produção textual também. E para a gente fechar, a gente tem também, lá no site, pessoal, nós lançamos um produto pago, que é um e-book, certo? Com 12 horas aulas de sequência didática, todo montado a sequência, já para você utilizar em sala de aula sobre poemas de protesto na literatura. É um conteúdo bem pertinente para esse segundo semestre, voltado para ensino médio, tá certo? Ou nono ano, lógico, dependendo aí da maturidade da tua turma.
E aí a gente vai colocar o cupom, vou colocar aqui para vocês, que é AVE20. Esse cupom vai dar 20% de desconto para quem se interessar pelo material. Dá uma olhadinha lá no site, se você gostar do material, se interessar, é só tem lá as formas de pagamento. Você vai ter 20% de desconto nele. Ele não está caro, ele está de R$ 24,90. Com o cupom, vai ficar com 20% de desconto. E aí, na hora que você efetua o pagamento, você já recebe ele para imprimir, para salvar, ele vai estar em PDF. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos fazer uma foto, né, Mari? Queria que vocês ligassem as câmeras. Se puderem. Uma foto bem legal desse momento. Deixa eu ver aqui para eu aumentar. Legal. Para ver todo mundo. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês acompanhem o nosso site. Está sendo produzido, porque a gente vai estar sempre colocando material lá com muito carinho, né? Pensando mesmo nessa ideia de descomplicar a sala de aula, de fazer uma aula diferente, de transformar a nossa prática docente. Acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso e tem que ir se ajudando, né? Então, assim, a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente vai fazendo essa troca constante. Eu acho que só assim que a gente vai melhorando e modificando, né, a nossa realidade. Quem não segue a gente ainda lá no Ava Palavra, no Instagram também não deixa de seguir. Acesse o link do Telegram e vamos criando essa rede de compartilhamento das nossas experiências de sala de aula. Mari? Vamos ver vocês aqui mais vezes nas próximas formações. E como o Dalva disse, muito obrigada. Muito obrigada pelo compartilhamento, né, de conhecimento, de informações, de saberes. Foi muito boa e muito produtiva essa troca que a gente teve hoje. E aí eu vou fazer o print. Se preparem aí que eu vou. Deixa o pessoal ligar a câmera. Luísa, Tassiana, Isabela, Silvana, Mari, Francisca, Juliana. Todo mundo com a câmera ligada para a gente fazer uma foto bem bonita para postar lá no nosso Instagram. Cadê Juliana, Nonato, Lídia? Estamos esperando vocês aí, bem lindos e lindas. Luísa está aí? Estela. Vou fazer um print logo, né? Vamos lá. Eu disse quando for tirar a foto. Foi. Faz mais uma para garantir. 2. Prepara aí os sorrisos e lá vai o print. Pronto. Gente, muito obrigada. Vocês tenham assim, um excelente final de semana. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.